Mais uma vez, bom dia. A história dos povos e a história universal está cheia de relatos de momentos de crise e de tempos difíceis. As causas desses momentos são muito diversas, desde guerras, fomes provocadas por secas ou até mesmo alterações climáticas, terremotos, muitas coisas têm provocado essas crises, pestes também. Na história universal nós temos ouvido e lido e sabemos que em vários períodos pestes dizimaram a população em muitos lugares. E nós hoje queríamos trazer aos irmãos um texto bíblico que fala também de um período de crise, de grandes dificuldades para o povo de Israel. E o texto base que eu queria hoje usar para ler com os irmãos encontra-se em Jeremias, no capítulo 23, os versículos 5 a 8. E diz assim a palavra de Deus: Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vêm dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas dirão: vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Esta palavra que Jeremias está a dar ao povo de Israel, o profeta Jeremias, ela foi transmitida num tempo difícil para a nação de Israel, num tempo de crise. E é uma palavra de esperança. No fundo, o que Jeremias está aqui a dizer é que tudo isto vai passar. O que vocês estão a viver, o que vão viver, vai ter um fim. E vai ter um fim porquê? Porque há uma promessa. A promessa de que Deus vai enviar alguém que será um grande rei, um glorioso rei, e que trará de novo as coisas boas para a nação de Israel. Ora, o texto que acabamos de ler tem que ser contextualizado. Ou seja, quando Jeremias escreve, ele está numa situação em que o reino de Israel, portanto, o reino de Israel tinha-se dividido. O do norte passou a chamar-se Israel e o do sul Judá. O reino de Israel já tinha desaparecido. Tinha sido invadido pelos assírios, tinham sido levados para o cativeiro, já tinham desaparecido. O reino de Judá, os últimos reis que tinha tido, praticamente não governavam, porque eles eram uma espécie assim de paus mandados, de fantoches do rei da Babilónia. E estava iminente a destruição de Jerusalém e a ida do povo de Judá para o cativeiro da Babilónia, onde iriam passar 70 anos. O que acontece é que tudo isto tinha acontecido porque o povo havia pecado e se tinha afastado de Deus. O texto de Jeremias diz-nos que o povo de Israel tinha vivido sem liderança política, sem liderança religiosa. Cada um preocupava-se mais com os seus próprios interesses, havia corrupção, havia idolatria. Então foi um caos, não apenas político, económico, mas sobretudo um caos, uma crise grande,
espiritual e que estaria na causa de toda aquela situação. E é no meio disto que Deus envia uma mensagem. E essa mensagem é uma mensagem de esperança. É uma mensagem que diz: virão dias melhores. Virão dias em que tudo isto vai acabar. Ora, este texto de Jeremias não tem muito a ver com aquilo que nós hoje estamos a viver. Mas a mensagem de esperança, ela permanece. Porque também para nós, cristãos, o Senhor tem deixado mensagens de esperança, de promessas, de que as crises vêm, mas que o Senhor está presente e que trará dias melhores. Portanto, irmãos, a nossa mensagem, que hoje vamos analisar aqui também, serão de dias melhores. Ou melhor, será da esperança em dias melhores. O que é que Deus promete aqui? Deus faz uma promessa. Se os irmãos repararem, o Senhor diz aqui, em Jeremias, volto a dizer qual é o texto, Jeremias, capítulo 23 e versículo 5. Diz: assim diz o Senhor, virão dias em que levantarei a Davi um renovo justo. Davi foi a figura na história de Israel que deixou uma grande marca. Foi o grande rei. Foi aquele que marcou o melhor momento da história de Israel. E o Senhor diz que vai trazer um renovo. O que é um renovo? Para explicar, lembro que uns tempos que passámos aqui em Portugal, em 2017, muito difíceis. Vimos muitas florestas a serem queimadas por grandes incêndios. Eu próprio viajei e em lugares onde tinha havido esses incêndios e vi tudo distraído, tudo destruído. As árvores estavam queimadas, muitas delas tinham sido cortadas por causa dos incêndios, mas um tempo depois, algumas dessas árvores, quando nós passamos, começámos a ver novos rebentos saírem do resto que havia daquelas árvores. Rebentos verdes, sinal de que havia uma renovação, sinal de que havia de novo vida naquele tronco. Esse é o renovo. E o que Jeremias está a dizer aqui ao povo de Israel é este. Parece que tudo está destruído. O reino foi cortado. Mas eu vou levantar um rei da raiz de Davi. Vou levantar alguém, um renovo, que será descendente deste grande rei Davi. Isto significa que havia esperança. Isto significa que não era o fim. Irmãos, quando nós estamos também numa terra queimada, cortada, destruída, a mensagem de Deus para nós é esta. Isto não é o fim. Há esperança. E há esperança por quê? Há esperança por causa desta promessa. Esta promessa que o Senhor aqui nos dá é que um dia Ele vai trazer algo de novo que não tem apenas a ver com Israel. Eu quero mostrar-vos que tem a ver também conosco. Em Isaías, no capítulo 11, o versículo 1 e 2, o Senhor diz que brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes, um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E o texto de Isaías 11 continua a descrever este renovo. E a conclusão a que nós chegamos quando examinamos bem o texto de Isaías capítulo 11 é de que este renovo, este rei que reinará, ele terá um reino espiritual, cheio do Espírito Santo, dirigido pelo Espírito de Deus. Esta é uma das características do reino de Jesus. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Jesus não veio reinar com as armas dos homens, nem com as estratégias dos homens. Jesus veio trazer algo que vem ao nosso coração. Vida e vida espiritual. Ele veio trazer um governo de justiça, de paz, de verdade. Tudo isto nós encontramos em Isaías 11. De reconciliação até da própria natureza, porque diz lá que a criança
estará a dormir com a serpente, o cordeiro com o lobo. Porque agora a maldade que há, o pecado que afetou toda a natureza, será destruído e a sua influência desaparecerá em toda a criação. Então vai haver uma restauração completa da própria criação. Tudo isto só vai acontecer no reino do Senhor Jesus, naquele que já começou no coração de todos aqueles que o aceitaram, mas que terá o seu auge quando ele voltar na sua segunda vinda. É um reino espiritual. Mas há uma outra característica deste reino que o renovo trará. E essa característica nós encontramos em Zacarias, no capítulo 6, no versículos 12, 13 e também no versículo 15. E desafio os irmãos a lerem Zacarias capítulo 6. Nós não iremos ler agora para não perdermos muito tempo. Mas Zacarias diz que este renovo que vem da casa de Jessé era o pai de Davi, portanto, da raiz de Davi, ele será sacerdote e rei. Sacerdote e rei. E o seu reino será um reino de glória, um reino glorioso. É isto que Jesus veio trazer. A Bíblia diz-nos que nós estávamos separados da glória de Deus por causa do nosso pecado. No livro de Romanos isso é falado. Mas que ele veio para nos trazer de novo à presença do Senhor, para podermos contemplar a glória de Deus. Por isso, no livro de Romanos, o apóstolo Paulo diz: as aflições deste tempo presente não têm comparação com a glória que nos está reservada. Mas há mais uma característica que eu queria destacar. É que lá em Zacarias, no capítulo 6 e no versículo 15, diz também que, na promessa que é feita à nação de Israel, que aqueles que estão longe virão e edificarão. Aqueles que estão longe virão e edificarão. A Bíblia diz-nos que a terra se encherá de toda a glória. É porque a mensagem do Evangelho que veio com Jesus, o renovo, o filho de Davi, o que veio trazer vida, esperança e alegria, é uma mensagem para todo o mundo. Por isso congregará de todos os povos, de todas as tribos, de todas as nações, aqueles que se achegarem a Ele, para participarem neste reino futuro, glorioso, de paz, que é o reino do Senhor Jesus. O reino chamado na Bíblia de reino dos céus, reino de Deus. Eu e tu, que somos filhos de Deus, criados em Cristo Jesus, uma nova natureza em Cristo Jesus. Aqueles que são seus filhos são aqueles que o receberam como Senhor e como Salvador. Estes farão parte deste reino. E tudo isto tem a ver com uma outra característica que é mencionada também aqui em Jeremias. Diz Jeremias que ele praticará o juízo e a justiça. Este reino será um reino de justiça e de juízo, ou de juízo e de justiça. Mas não é a mesma coisa? Não é bem a mesma coisa. Palavras muito próximas, mas que têm um significado um pouco diferente. João, no capítulo 16, fala-nos da vinda do Espírito Santo. E diz-nos que o Espírito Santo, no versículo 8, quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E refere que o pecado é a incredulidade dos homens. Do pecado porque não creram em mim. Os homens têm-se desviado de Deus. O pecado entrou no mundo com Adão e foi como um vírus que foi passando para toda a humanidade, trazendo morte. A morte espiritual. Morte é separação. O pecado separou-nos de Deus. E todos nós, diz a Bíblia, estamos mortos nos nossos delitos e pecados. O pecado precisa de ser punido. Isto é, o pecado tem de haver justiça. Tem de se fazer justiça. O pecador precisa de receber justiça.
castigo. E a Bíblia diz que o castigo é a morte. E nós estamos mortos. Morremos espiritualmente porque ficámos separados de Deus. Morremos fisicamente como consequência dessa morte espiritual. E há ainda uma outra morte que a Bíblia fala, que é a morte eterna. Ou seja, é uma separação de Deus para toda a eternidade. Mas Jesus, o renovo, veio para fazer justiça. Por isso Jeremias diz que ele será chamado justiça nossa. E o profeta Isaías diz que sobre ele tomou, no capítulo 53 diz, ele tomou sobre nós todas as nossas dores, todas as nossas iniquidades, e depois diz também, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, ele veio fazer justiça. Quando Jesus foi à cruz, fez-se justiça. Ou seja, o pecado foi castigado. Jesus morreu no meu e no teu lugar. Por isso é que ele é chamado de justiça nossa. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus é a nossa justiça. Também, em 1 Coríntios, no capítulo 1 e versículo 30, é-nos dito que ele veio trazer redenção e justiça, ou seja, veio redimir-nos do nosso pecado. Onde é que foi feita a justiça? Por este renovo da casa de Davi, da raiz de Davi, na cruz. Na cruz, o nosso pecado foi castigado e foi feita justiça. Isso aconteceu da primeira vinda de Jesus. Mas a Bíblia diz-nos que Jesus vai voltar novamente. A segunda vinda de Jesus será para fazer juízo. A justiça e o juízo. A segunda vinda de Jesus diz que ele virá para julgar o mundo. E no Salmo 9, é-nos dito no versículo 7 e 8, que ele julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. O juízo será, então, a culpa colocada ou a pena atribuída a todo aquele que, tal como nos tempos de Jeremias, não se converteram, não se arrependeram. Se os irmãos lerem com atenção o livro de Jeremias, vão ver que Jeremias diz: tantas vezes de madrugada eu vos falei, tantas vezes os profetas de Deus falaram convosco, mas vocês não deram ouvidos, vocês não se arrependeram, vocês não creram. Por isso estão a passar o que estão a passar. Mas eu prometo-vos um renovo. E é isso que também tem acontecido connosco. Quantas e quantas vezes os homens desprezaram a Deus, a palavra de Deus, e continuam a desprezar. O Senhor repreende aqueles a quem ama. O Senhor dá oportunidades para a salvação. Mas muitos continuam a endurecer o seu coração e a não aceitar a justiça deste Rei e a soberania deste reino, que é o reino de Jesus. Nós damos graças a Deus porque muitos têm arrependido e nós somos parte desse grupo que se tem arrependido e que tem voltado para Deus. Então temos aqui as características deste reino. É um reino espiritual, é um reino de glória, é um reino universal porque ele congregará pessoas de todo o mundo, é um reino de justiça e de juízo que é trazida através de Jesus Cristo. Mas há mais características sobre este reino. Este reino é um reino que, como a Bíblia nos diz, tem a ver com o futuro. Isto quer dizer que a nossa esperança em Cristo Jesus não é só para esta vida. A nossa esperança é para o futuro. E aquilo que nós esperamos em relação ao futuro, a maneira como nós encaramos aquilo que vai ser o amanhã, até a maneira como nós esperamos o amanhã, vai determinar a maneira como nós vivemos o presente. Em 1 João, capítulo 13, versículo 3, diz: aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo. É isto. A maneira como esperamos o futuro determina a maneira como vivemos o presente.
A minha esperança está em Cristo. E porque está em Cristo, eu hoje vivo para Cristo. E a tua esperança está onde? Está em quê? Está em quem? Em que coisas? Eu espero um Rei glorioso e quero viver com Ele agora. Por isso eu o adoro. Eu espero um Rei sábio e poderoso. Por isso eu o sigo. Eu espero um Rei justo. Por isso eu confio nele. Eu espero um Rei poderoso. Por isso eu me entrego a Ele. E tu? Esperas o quê? Como vimos, Deus prometeu a Israel dias melhores. E cumpriu. E cumpriu. Estas profecias já se têm cumprido, muitas delas, em Israel. Mas Deus também promete a nós, filhos seus, dias melhores. Em Cristo nós temos a certeza daquilo que Paulo diz: no mundo tereis aflições. Mas as aflições do tempo presente não têm comparação com a glória que nos está reservada. Jesus disse: não vos deixarei órfãos. Jesus disse também que farei novas todas as coisas. Jesus disse que limpará dos nossos olhos toda a lágrima. Então, são promessas de dias melhores. E se nós temos promessas de dias melhores, nós temos que viver agarrados a essas promessas. Vive-as com fé. Porque dias melhores estão prometidos. E dias melhores virão. Porque Deus é fiel à sua palavra.